Olha, nós temos dado aqui também informações a respeito da guerra na Síria. Né? E para a gente poder entender bem o que se passa, haja vista que me parece que a guerra está chegando num ponto extremo. A professora Arlene Clemecha, professora Arlene é professora de História e Cultura Árabe, do curso de Árabe da Universidade de São Paulo. Arlene, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite. Bem-vindo mais uma vez, muito obrigado. Arlene, me diz o seguinte, como é que está a situação? A resistência só na cidade de Alepo? Olha, hoje a situação, a intervenção na Síria, desde meados do ano passado, julho do ano passado aproximadamente, intensificando ainda esse ano, conseguiu criar uma situação em que há parece um insólito dentro da Síria, quer dizer, regiões estabilizadas pelo regime, né, ou seja, uma repressão forte e tudo mais, mas com uma estabilização, e regiões que estão em absoluta convulsão e massacre, como é a situação de Alepo. Dizer que haja rebeldes só em Alepo também não é o caso. Há outros bolsões. Há outros? Há outros, apesar de que a oposição, primeiro, não é uma oposição. Quando eu digo há outros, é porque há várias. Mas ela vem sofrendo um processo de derrotas a partir do momento que a Rússia entrou justamente A Rússia entrou de lado de quem? A Rússia entrou do lado do regime sírio, né, que já vinha recebendo há muito tempo o apoio do Hezbollah e do regime iraniano. Então, você tem esse eixo formado pelo regime de Bashar al-Assad, apoiado pela Síria, Hezbollah e Irã. São todos ali parceiros dentro dessa configuração geopolítica do Oriente Médio. Bom, do outro lado, então, os Estados Unidos apoiam o outro lado. Os Estados Unidos vem apoiando desde o início o que seria uma oposição chamada de não extremista, não é? Junto com a Turquia, aí também muita dúvida sobre realmente até onde vem o apoio para um grupo pouco radical que não transpasse para outro grupo mais radical. As fronteiras são muito tênues no momento em que há uma guerra civil que já dura 5 anos e que não tem perspectiva para terminar tão cedo. Mas desse outro lado, que não é o lado do regime, temos a Turquia com seus interesses particulares, a Arábia Saudita com seus interesses específicos, os Estados Unidos tentando armar e apoiar essa oposição que supostamente não seria a radical e que não é a radical também. Você tem que fazer uma diferenciação entre a oposição do Exército Livre da Síria, com certeza, do que é o ISIS. Não são a mesma coisa, apesar do regime sírio de Bashar al-Assad tentar apagar essas fronteiras entre o Exército Livre da Síria e o ISIS. São absolutamente diferentes. A participação da Rússia é direta, né? Os Estados Unidos eu acho que é indireta, salvo engano. Sim, né? sim. Isso não lembra um pouco a Guerra Fria? Lembra sim, Heródoto, e lembra a Guerra Síria e agora fica... Bom, amanhã Estados Unidos e Rússia vão se encontrar em Genebra para ter conversas, para ver se consegue criar algum tipo de cessar-fogo que permita, né, uma ajuda humanitária, corredor humanitário, porque a situação é calamitosa, a situação é tão grave. É a mais grave desde a Segunda Guerra Mundial. O que está acontecendo na Síria sem comparação, paramos de comparação nesse momento no mundo. Mas sim, parece, porque há interesses em conflito entre os interesses americanos e os russos. E é por isso que a gente fica pensando como pode o Trump, recém-eleito, defender os interesses americanos dizendo que vai apoiar a Rússia de Putin e se aproximar de fato e querer se aproximar de líderes vistos como fortes no mundo. Rússia, da Turquia, a Arábia Saudita, o próprio Egito do Sisi, né? O Trump vem com esse tipo de ímpeto, mas há contradições muito fortes, né, e muita incerteza em relação ao que vai ser a atuação dos Estados Unidos a partir do ano que vem. Sim, quer dizer, na verdade nós estamos tendo uma sucessão de conflito no Oriente Médio. Sim. Essa é apenas mais uma etapa de um conflito que não termina nunca. É um conflito, é mais uma etapa. Também há outros focos de conflito, de matança mesmo, como o Iêmen. O Iêmen, que pouco muito pouco divulgado. Muito pouco divulgado. Muito pouco divulgado. De fato. Por quê? Porque provavelmente, primeiro, você não tem, você tem aqui um aliado americano, que é a Arábia Saudita, massacrando a população no Iêmen. Isso cria outro tipo de panorama para se colocar diante de uma imprensa mundial. Uma coisa que, veja bem, uma guerra, a gente imagina uma guerra entre exércitos. Uhum. Não, parece que é uma guerra contra a população civil. Você acabou de usar o termo massacre. Sim. Massacre, você mata pessoas indefesas. Sim. Ela... Você bombardeia hospitais, escolas, bairros civis,
com sempre a desculpa de que estão ocultando militantes, combatentes e tudo mais. Mas há um massacre acontecendo, sim, Heródoto. É muito triste, já tem 600 mil mortos. 600 mil? 600 mil na Síria. É algo que é realmente uma mancha na história contemporânea da humanidade. Além dos mortos, tem aquelas milhares de pessoas que saíram, fugiram para tentar salvar a vida. Metade da população da Síria já foi deslocada, forçosamente deslocada. Teve que sair de suas casas, de suas cidades, vilarejos. Uma boa parcela dessa metade, talvez um quarto de toda a população, saiu das fronteiras da Síria, é refugiado fora da Síria. É uma situação de destruição de um país. Depois de destruir o Iraque, agora se destrói a Síria, a Líbia, que estava evidentemente ruim com Gaddafi, mas agora pior, e o Iêmen completamente instável. Bahrein foi silenciado, mas aquele silêncio dos cemitérios, né? Ou seja, com muita morte. O Egito está entrando numa situação cada vez mais difícil com os generais, né? O regime militar. É uma ditadura, né? É uma ditadura que está se colocando mais fortemente do que a própria ditadura, que já vinha desde o período, né, de Gamal Abdel Nasser e de Sadat e Mubarak. Então, o que a gente viu no Oriente Médio foi uma onda de tentativa de democratização, ou seja, talvez a mais recente onda de tentativa de democratização que recebeu uma repressão que está dando nesse cenário que ainda é muito incerto, não se sabe para onde vai, mas que aponta para situações catastróficas que podem não terminar tão cedo. A média das guerras civis nesse século tem sido de aproximadamente 10 anos, um pouco mais do que 10 anos. A perspectiva para a Síria não é otimista. Não é otimista. De forma alguma. Não se vê uma saída política para isso. A não ser que os americanos e russos se entendam. Justamente. Se eles se entenderem, é possível. É possível. E aí você pode dizer, bom, então talvez a vitória de Trump acelere esse entendimento. Mas aí, Heródoto, como que pode Trump, por exemplo, se aproximar da Rússia, né, da Arábia Saudita, ao mesmo tempo líderes fortes da Turquia, aproximando-se da Rússia, estabilizar aquela paz dos cemitérios que eu estava falando, a Síria. Mas a Síria é aliada do Irã. E lembrar que o Trump tem a vontade política de terminar com um acordo nuclear com o Irã, isolar o Irã, colocar-se como oposição. Então, como que ele vai estabilizar um país, a Síria, e se colocar como, digamos, amigo da Síria via Rússia e não do Irã, que é amigo da Síria? Há contradições. Como que o Trump vai favorecer uma expansão da influência russa dentro do Oriente Médio, apoiando a Rússia, e também da China, porque a China também entra nesse cenário, querendo uma expansão da sua influência, aliás, a China já tem comércio antigo, uma relação antiga com a Síria, mas está numa dinâmica de expansão de influência para países em desenvolvimento. África, Oriente Médio e a presentes China por todo lado. Também vai expandir sua influência na Síria dessa forma. Então, há contradições muito grandes e muita incerteza sobre qual vai ser o papel dos Estados Unidos. E, diante de tudo isso, tantos interesses contraditórios, que mesmo que haja um acordo, uma tentativa de acordo, provavelmente aquela guerra no nível local e bairros, Heródoto, não é que há uma região com um grupo, uma região com outro grupo, é bairro. A luta é bairro a bairro. Acho que eu tenho umas fotos aqui, gostaria que você comentasse. André, a gente pode mostrar aquelas fotos agora ou não? Da cidade de Alepo? Nós temos elas aí ou não? Mostrando Alepo como estava antes da guerra e depois, que a gente separou? Não. Mas ela está destruída, com certeza. Né? A gente até... Você tem ou não? Tem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no telão, ver se eu consigo mostrar aqui. A gente separou essas fotos, né? Alepo antes e depois. Quer dizer, praticamente não sobrou nada. A gente tinha aqui a cidade montada, aqui praticamente não sobrou coisa nenhuma. Essa aqui é a mesma rua, né, aqui cheia de soldados e tal, completamente destruídas, e aqui antes de começar a chamada Guerra Civil. Exatamente a mesma paisagem. Essa daqui é uma rua de comércio. Olha, é um bazar que chama isso, né? Olha o que restou disso. Quer dizer, no mundo árabe é souk, no Irã é bazar. Bazar. Então, sobrou absolutamente nada. Vamos ver outra foto que nós temos aqui ainda. Essa daqui, por exemplo, eu acho que era até um jardim, né? Quer dizer, o jardim só sobrou a árvore, acho. Assim mesmo, completamente arrebentada, o resto foi levado completamente pela guerra. Uma das ruas principais da cidade de Alepo,
Alepo é a segunda cidade mais importante da Síria? Ou não? Sim. Primeiro, bom, a capital, você pode dizer que é a mais capital. importante, mas Alepo é a maior cidade. Aqui é um templo cristão. Na Síria, funcionando normalmente lá e depois não resistiu. Isso aqui é o interior de uma mesquita ou não? Parece, né? Parece o interior de uma mesquita, tem um minarete ali atrás, exatamente. que sumiu. Exatamente. Ele desapareceu. Heródoto, a gente está falando de uma região de antiquíssima civilização. O próprio Damasco é considerado a cidade mais antiga, continuamente habitada do mundo. São camadas e camadas de civilização, de população, de tantas religiões que nem existem em outras partes do mundo, de uma riqueza cultural que está sendo destruída para além da destruição humana mesmo. Sem dúvida. Do patrimônio cultural que não é da Síria, é da humanidade, né? É da humanidade. E quem não conheceu a Síria até hoje não vai mais conhecer. Isso que é muito triste. Porque tem partes da Síria que já estão transformadas irremediavelmente e para onde as populações não têm perspectiva de conseguir voltar nessa geração, talvez. Bem, professora Arlene, gentilmente aqui conosco, né, para mais um comentário. Arlene, há divergência, eu imagino que divergência política deve ter, divergência de interesse deve ter. Há divergência religiosa ainda ou não? Dentro da Síria? Não, olha, o conflito ele não tem uma origem religiosa, né? Na medida em que avança a guerra civil, em que os grupos se configuram como inimigos e aliados, a religião entra no meio dessa configuração. Às vezes, e nem sempre, mas, por exemplo, o regime de Bashar al-Assad é um regime alauíta, quer dizer, a elite governante, a própria família dele. Hoje, a elite militar, boa parte do exército, são alauítas por motivos históricos, né? Que os alauítas, na verdade, sem ter muita perspectiva de ascensão social, entraram para o exército. Entendo. Né? E acabou dando nessa configuração. Agora, por ser uma minoria, o regime alauíta sempre buscou ser um regime laico, né? E teve apoio de uma classe comerciante sunita, e buscou não ter um governo sectário, de fato, né? E a guerra não começa por motivos sectários, começa com uma revolta da população que está chamando por democracia, porque as eleições na Síria, veja só, tem vitória com 99,9% dos votos para o... Nós trouxemos o Cole da Síria aqui, ele esteve aqui. Quando ele contou isso, não acreditei, falei, puxa, é o melhor do mundo. Que maravilha, né? E é possível, né? Então, começou, na verdade, na cidade de Derá, com jovens, com rapazes de 9 a 12 anos, pichando no muro a frase, aquela palavra de ordem que foi típica da chamada primavera, ou seja, as revoltas árabes. Queremos a queda do regime. Aí começou a confusão. E aí começou uma repressão sangrenta do regime. Arlene, muito obrigado pela gentileza, viu? Muito obrigado pela aula, mais uma vez. Muito obrigado. Um abraço. Bom, eu espero, obviamente, que com a participação do professor Arlene, né, a gente tenha uma visão melhor, com certeza saímos melhor, aprendemos bastante com ela, sobre a situação da Síria, que certamente vai ter desdobramento e a gente vai conversar com você. A gente volta já já.